Muito boa noite. Boa noite. Bem-vindos a mais um dia da nossa palestra. Hoje vamos falar sobre casamento. Vamos dividir essa palestra em duas partes, da complexidade do assunto e também para não passarmos tão corrido por um assunto tão profundo quanto este. Vamos dividir hoje uma parte e na quarta-feira que vem falamos mais um bocadinho. E o casamento? O casamento vem numa sequência de uma série de palestras que nós vamos fazer sobre a família, por isso o título SOS Família. Já tivemos uma, falar sobre a família em si, agora sim o casamento. E é um tema que toca todos nós, né? Mesmo os solteiros, porque também vamos falar sobre essa parte, né? Semana que vem, de quem não casou, por opção ou porque ainda não encontrou a sua cara metade, vamos dizer assim. Mas falamos de casamento é falar de relação, né? De falar de relação mais próxima. Depois nós pensamos, se calhar nem é para nós essa palestra, né? Porque nós espíritas, se nós seguirmos aquilo que vamos sempre falando, né? Seguindo os exemplos de Jesus, nós não temos problemas em casa, né? Então temos todo o respeito, toda a tolerância, toda a paciência, então acaba por nem ser para nós, né? Se calhar vamos aqui aprender para poder falar para os outros. Eu penso que pouquíssimos aqui devem ter problemas no casamento. Mas não, fora de brincadeira, é uma questão muito séria, é uma dádiva divina, temos essa oportunidade. Não vamos hoje falar dos problemas do casamento, isso vai ficar na sequência. Vamos hoje falar só do conceito do casamento, o que a espiritualidade nos diz sobre esse assunto. Será que pode ser considerado uma prova, uma expiação, uma missão? Eu diria que é um bocadinho dos três, porque no casamento a gente tem que tentar provar muita coisa, né? Se a gente já conseguiu alguma virtude, tentar provar, uma paciência, expiações, porque se calhar estamos a ter algum resgate, vamos ter a consequência de algum ato das nossas vidas pretéritas, e por que não uma missão? Às vezes a gente pensa na missão algo muito grandioso, mas não, todos nós, no casamento, ainda com a maternidade, com a paternidade, vamos tendo essas pequenas missões no nosso dia a dia. Por isso que é tão importante a gente pensar nesses assuntos, essas pequenas missões que nós temos. Então, recordando um pouquinho sobre família, porque também faz parte. A família é a base fundamental em que se ergue a nossa sociedade. É nesse pequeno grupo dentro de casa, e pensando na família não só dentro de casa, mas como a nossa família toda, nossos primos, nossos tios, nossos sogros, a família toda, é uma forma de conseguirmos ter essa experiência para que depois consigamos aumentar isso para toda a humanidade. É onde a gente faz tipo um estágio. A gente vai treinando com a nossa família dentro de casa, a conviver com aquelas pessoas, para depois eles conseguem fazer com a humanidade toda. E se a gente não consegue lidar com meia dúzia de pessoas, né, 20 pessoas, dependendo do tamanho da família, imagina então lidar com todos no mundo de fora. Então é uma ótima forma de a gente conseguir verificar onde nós temos ainda que melhorar nas nossas virtudes, né, porque nós já temos algumas virtudes, mas podemos melhorar, e também daqueles nossos defeitos, que a família também nos ajuda a dar esse pulinho para cima, para frente. Toda vez, como a família é algo essencial na sociedade, toda vez que perde entusiasmo, se enfraquece, os valores da família perdem, né, o valor, há consequências muito graves para a sociedade. O ser humano foi criado para conviver, foi criado para estar em família, porque é ali que ele consegue os estímulos para colocarmos as nossas virtudes e melhorar nossos defeitos. Nem sempre foi compreendido esse conceito de família, ainda mais nos dias de hoje, que parece que estamos vindo a perder um pouco desse valor do que é uma família, né? Já não temos mais aqueles almoços ao domingo, se reunir famílias todas, cada um por si. Costumo dizer que as famílias só se encontram quando é no enterro, né, no casamento de alguém. Estamos a perder um pouquinho os valores, porque essa família é um pouco mais unida. As coisas de hoje, das nossas tecnologias, coisas que vão aparecendo, que não são más, nós que damos mau uso, vai nos afastando um pouquinho uns dos outros.
Então, o Joana de Ângelos diz que a família permanece como educandário, como a escola de elevado significado para a formação da personalidade e desenvolvimento afetivo, mediante os quais torna possível o espírito encarnado a aquisição da felicidade. Vocês concordam? Vocês concordam com essa que Joana de Ângelos diz aqui, que na família, dentro de casa, é que a gente consegue a felicidade? Será? Não sei, olha, se Joana de Ângelos passar na minha casa uma semana, eu acho que ela mudava aqui de ideia. Acho muito complicado ter em casa, mas essa felicidade que ela diz aqui, né? Feliz o tempo todo. E quem consegue manter a felicidade numa relação dentro de casa, quando chega em casa super cansada, tem o marido lá sentado no sofá, que não ajudou em fazer nada. Quando a gente chega em casa, nosso filho riscou todo o nosso sofá novinho. Como é que a gente consegue manter essa felicidade com coisas pequenas, mas que vão nos acontecendo, e no juntar dessas coisas, vamos ficando mais enfraquecidos, né? Mais voláteis as situações. Mas a verdade é que é uma oportunidade de a gente alcançar a felicidade. Podemos não alcançar hoje, nesta vida, mas com essas experiências todas que vamos vivendo, a família é que não vai se tornar possível chegarmos a essa felicidade plena, que a gente ainda vai chegar. Por isso que temos que concordar com Joana. Pode não ser numa experiência, mas em várias, como família, nós chegamos lá. Vimos também na palestra anterior que a família não é o resultado de encontros à toa, casuais nesse mundo físico. Foram programações feitas pelos espíritos antes de reencarnar, positivo ou negativamente, para fazer os ajustes necessários ao progresso de todos. Analisando as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhe ensejará reparação e crescimento intelecto-moral, facultando a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. E quanto nós precisamos da tolerância e do perdão no relacionamento? Quantas vezes a gente precisa aquele respirar fundo, não ouvir aquele comentário menos feliz? Quantas vezes temos que nos manter a nossa postura calma? E será que conseguimos? Ou será que ainda temos aquele ímpeto de responder logo? Qual será a nossa função? Como é que temos tratado nossa relação? Temos sido pacientes ou explodidos? Temos que pensar. É verdade que nós combinamos esse encontro, de uma certa forma é programado. Mas às vezes, no decorrer da jornada, até encontrarmos essa tal pessoa, esse tal espírito, vão acontecendo coisas, vamos escolhendo outros caminhos que vai nos desvirtuando. E quando já encontramos, já mudamos um pouco nossos valores. Os facilitismos atuais vão nos desviando. E quando nós encontramos, já não temos mais o comprometimento que tínhamos logo no início. É que nem aquele que tem bem programado, tem um vício que já não vai mais ter o vício. Mas durante a jornada, escapa, daí tem um desvio. E vai ter que se reajustar. Esse reajuste vai ser mais sofrido. Não é nada de mal. Nós, espíritos imperfeitos, ainda erramos e vamos continuar a errar. Mas o quanto erramos é uma responsabilidade nossa. Quanto vamos deixar de errar, né? Temos que ser amanhã melhores do que somos hoje. O excesso de liberdade moral que viceja na atualidade e as apetitosas ofertas do prazer facultam experiências irresponsáveis por falta do necessário amadurecimento psicológico para os cometimentos sexuais que se fazem apressados e extravagantes. Essa liberdade moral é aquela liberdade, aqueles atos que são permitidos, são realizados dentro de um certo grupo. Para alguns pode ser mal, mas para aquele grupo não há problema nenhum. E abusamos dessa liberdade. Como, por exemplo, hoje se vê na mídia
Não é difícil. Estamos a ver um telejornal e, de repente, durante os comerciais, tem uma publicidade de um site de encontros em que dá indicações que é para pessoas casadas. Vocês já devem ter visto. Eu já vi algumas vezes. Essa sociedade que a gente quer, em que vai instigar pessoas que já têm um comprometimento a terem encontros fora do casamento. E nós permitimos isso. E para nós já é normal. E tem um grupo de pessoas que acham que é normal. É preciso pensar. Parece até às vezes bonito estar e ter algum status, pensar dessa forma diferente, parece que mostram mais evoluídos, né? Mais descolados. Mas e os nossos valores? Onde é que ficam? Os primeiros passos. O namoro é o primeiro passo no caminho a percorrer na afetividade, quando há respeito moral recíproco e anseio de convivência benéfica. É um começo, é uma base para a constituição de uma nova família, a agregação de duas pessoas. Embora seja essencial a união sexual, o fundamental é o sentimento de amor que pode resistir aos embates do relacionamento a dois, e depois com o grupo de espíritos que vão renascer por esse encontro. Na primeira fase, ocorrem os fenômenos relacionados às necessidades afetivas sem os impulsos primários, nascidos no reconhecimento do comprometimento que fizeram. Lentamente vamos fazer os planos e trabalha-se para que seja tudo harmônico. Então, no começo, tudo parece lindo, né? O namoro é tudo muito, muito simples, não tem nenhum tipo de tormento. Aí o namorado vai buscar a namorada na escola, leva sempre um docinho. Depois que casa, onde é que fica esse romantismo todo, né? Essa simplicidade toda, né? Cada vez que a gente vê... Eu vou falar por mim, meu marido não está aqui hoje, então eu posso falar à vontade. Cada vez que eu vejo, então, as despesas que ele fez, cada vez que eu vejo esse extrato cartão de crédito, ai meu Deus. Mas na época do namoro eu não ligava que ele gastava um dinheirinho a mais comigo, mas agora... Antes me levava a passear na bicicleta, mas agora está comigo no carro, está sempre me chatear, porque não fiz isso, porque não fiz aquilo. Então, como mudam, né, as coisas. Quando não deixa de ser afetivo e se transforma apenas em parte mais sexual, perde-se o interesse da permanência e a afetividade diminui. A constelação familiar no namoro encontra a pedra angular para o futuro alicerce doméstico, que deverá resistir aos tormentos do cotidiano. A pedra angular é aquela pedra que sustenta, que nós somos o início, é a base da sociedade, é tudo, é a partir dali que vamos ter toda a estrutura. Nós falamos aqui algumas partes, nós vamos fazer uma palestra depois sobre a parte sexual, do sexo em si no casamento. Mas aqui falamos algumas coisas, porque também temos que desmistificar que a doutrina não condena de forma nenhuma o sexo. O sexo faz parte do casamento, faz parte de uma relação. Mais uma vez, o que é mal é o mau uso que nós damos a isto. Isso não há problema nenhum e faz muita parte de nós. Familiares difíceis e gentis procedem importante da programação anteriormente traçada, que o amor do casal conseguirá conduzir com sabedoria. E quando o problema se apresentar entre os parceiros, a consciência do dever se encarregará de orientar o comportamento de ambos em favor do êxito do empreendimento familiar. Esperamos que assim seja, né? Que os dois estejam unidos nessa convicção de lutar pelo casamento, quando os problemas aparecerem. Então, algumas definições de casamento, trazido pela espiritualidade. O casamento não é uma incursão ao país da felicidade, feita de sonhos e de ilusões. Isso já sabemos, né? Não temos dúvidas. Isso foi, a Joana escreveu depois que ela passou aquela semana lá em casa. No começo ela falou que era felicidade, agora depois passou uma semana lá em casa, ela viu. Ela não é sempre feita de felicidade. É um ensaio na área da educação do sexo, exercitando a fraternidade e o entendimento, que capacitam as criaturas para as mais largas incursões na área do relacionamento social. Como vimos, é um compromisso fixado antes da nossa reencarnação.
É uma experiência emocional que propicia a comunhão afetiva e que pode resultar na responsabilidade da prole. Enquanto houver o sentimento do amor no coração do homem, e sempre vai haver, porque isso é a manifestação de Deus em nós, o matrimônio continuará e a família continuará sendo a célula fundamental da nossa sociedade. E isso é que é tão importante a gente ter essa noção. Quanto nós, às vezes a gente acha que o nosso relacionamento, a nossa família, é apenas mais uma nesse mundo todo, e não podemos pensar assim. Nós somos responsáveis também pela nossa unidade, fazer com que nosso exemplo e nossa conduta dentro de casa espelhe pela humanidade toda. Então, não vamos desfacelar da nossa família, vamos dar o valor que ela precisa. Diferença entre a lei civil e a lei divina. Trazendo a lei civil, antes de 2010, no nosso Código Civil português, no artigo 1577, tinha a definição: o casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente, que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida, os termos da disposição desse código. E a partir de 2010, houve uma pequena alteração de palavras, que foi, passou de duas pessoas de sexo diferentes só para duas pessoas. Houve aqui uma mudança. Houve uma mudança na nossa lei civil. É o nosso código de 1867. E por que é essa mudança? Vamos ver aqui a diferença de lei civil para a lei divina. Porque a lei civil, a lei humana, vai se adaptando conforme os tempos. É preciso, né? Hoje é de uma forma, depois é preciso de outra. E para nós podemos dizer que essa alteração foi uma evolução para nós. Foi um passo à frente, né? Na igualdade. Vamos também falar sobre isso mais tarde. Sobre uma questão de estatística, o casamento voltou a crescer, o número de casamentos em Portugal. Houve uma queda muito grande em 2014, mas em agora, nos últimos anos, já tem crescido também. O azul é o gráfico das pessoas do mesmo sexo que casaram, como começou em 2010, e também tem vindo a crescer. Só para terem uma ideia, nós temos agora, em média, mais ou menos 35 mil casamentos em 2018. Na década de 70, chegamos aos 81 mil. Por isso ainda estamos muito menos agora. A verdade também é que temos uma taxa de divórcio elevada. Em 2017 foram 70%. Cada 100 casamentos, 70 divórcios. A boa notícia é que no último ano diminuiu, mas não muito. Infelizmente, o facilitismo do divórcio hoje em dia também é uma coisa que temos que pensar. Mas também vamos ter uma palestra sobre o divórcio. Então, na lei divina, o que conta é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres, né? A nossa evolução. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo a mesma cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais. Por quê? Porque é adaptada a cada país, vamos dizer assim. Sabemos também que no Espiritismo não há cerimônias, não há rituais, para nada. Nada na nossa doutrina há rituais. E também não temos um casamento espírita, com rituais, com vestido branco, não temos. Não condenamos, porque nós não proibimos nada. Por que não comemorar esse dia? É claro que podemos comemorar, é um dia feliz na nossa vida, mas não temos os rituais que estamos acostumados a ver. Na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres, existe a outra lei divina, imutável, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não somente pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos. Então, o que conta é o amor. Não é um papel assinado, não é uma aliança no dedo. O que conta é o amor.
Então, somente a lei do amor é portadora dos valores que preservam o matrimônio, porque isso radica no sentimento elevado de respeito e de dever que se deve manter entre os cônjuges, direcionando as suas aspirações para o equilíbrio e a felicidade. Então, a lei do amor, que traz com ela todos aqueles sentimentos que nós temos já no top, né? A tolerância, o respeito, a amizade, somos todos, já não precisamos aprender mais nada sobre isso, né? Somos todos muito bons e damos exemplo. Não, né? Vamos ainda muito melhorar nesse campo. Nada como ter uma pessoa do nosso lado para que a gente possa ir treinando essas modificações em nós, não é nos outros. É muito importante. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que tenha feito. Se reconhecesse nelas a quem um dia já odiou, despertaria outra vez esse ódio, de tal modo se sentiria humilhado na presença daqueles que te haviam ofendido. Então, para nós é uma bênção não lembrarmos o porquê que nós nos comprometemos a estarmos hoje com esta pessoa. É mesmo uma bênção. Imagine, então, se lembrássemos que nosso companheiro, nossa companheira nos fez muito mal na outra vida, matou o nosso filho, sei lá, uma coisa muito mal. Como é que conseguiríamos ter uma relação hoje se lembrássemos disso? Não conseguimos ser imparciais. Como é que íamos lidar com isso? Mas, ao mesmo tempo, se tivesse sido uma pessoa mesmo muito, muito boa comigo, fez tudo por mim, e eu lembrava que tinha feito muito mal. E hoje estava aqui de novo, se calhar me sentiria humilhado. Como é que eu também lidava? Então, essas recordações do passado, não lembrar delas é muito mais conveniente do que lembrarmos. Não duvidem disso. Mas tem alguns esquecimentos que não são assim tanto uma bênção no casamento. Vai lá esquecer a data do casamento, pra vocês verem como é que é. A data do primeiro beijo. Aí já logo não é uma bênção nenhuma, né? Aí logo já um problema. Então vamos ver aqui algumas questões passadas para a espiritualidade e ver o que eles nos dizem. Todos os slides têm embaixo os livros, se quiserem depois consultar. Tá? Então, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta: podem dos seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e se reconhecer? Ou seja, quando voltam a encarnar, tem formas deles se reconhecerem? A resposta é que não. Reconhecer, não. Mas pode sentir a atração. E a atração é algo que faz parte da nossa vida, para tudo, desde o nosso início. Né? Passando do mineral para o vegetal, para o animal, para o humanal, tudo vem da atração. Frequentemente diversa não é a causa íntima de ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro os dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam entre uma multidão. Então não nos reconhecemos, mas a logística divina faz com que o nosso caminho se cruze em algum momento e que a gente possa continuar nosso caminho. Kardec ainda continua no livro dos Espíritos. O casamento, a união permanente dos dois seres, é contrário à lei natural? Os Espíritos dizem que não, que é uma marcha na nossa evolução. E o que acontecia se fosse abolido o casamento? Então, era o retorno à vida animal. Então, foi um momento de conquista muito grande na nossa evolução, o casamento. Essa união a alguém, para constituirmos uma família. O casamento é um dos primeiros atos de progresso da sociedade humana, que estabelece a solidariedade fraternal. A abolição, então, do casamento seria retornar à infância da humanidade. Colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, porque tem alguns animais que mantêm isso, o mesmo companheiro a vida toda. Não tenho aqui as notas, mas acho que é o caso dos cisnes, ele tem mais alguma outra. As agaras, os papagaios. Então, não é? Então, até alguns animais já têm sempre um casamento.
é um relacionamento constante. Vamos falar também da poligamia na próxima semana. Não vamos falar de traição, falar de poligamia, é diferente. Traição fica para outra palestra. O casamento ou união permanente dos seres implica, então, numa vivência em que as duas pessoas confiam uma na outra e dão assistência mútua uma na outra. Sem isso, muito difícil manter a relação. Imperioso que se baseie nessa responsabilidade um com o outro, para não haver nenhuma desconsideração entre si. Como disse, falamos aqui da comunhão sexual, como disse, não condena de forma nenhuma o sexo, claro que não, mas é algo tão delicado, tem que vir com tanto amor, e a responsabilidade é tão grande, nós e perante os outros, né, quem é o nosso companheiro. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas, no caso aqui de uma ofensa, de uma falta de respeito em relação à parte sexual, ou uma traição, costuma gerar dolorosas repercussões à consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução muitas vezes difícil, porque ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. E é um dos grandes problemas que nós temos das relações, que é as traições, o sexo desmedido, que fere muito não só a pessoa que foi traída, vamos dizer assim, mas a pessoa que traiu também, porque também fere a consciência. Então a lealdade é uma das, e a fidelidade, mas principalmente a lealdade é um patamar, um pilar muito grande no casamento, na relação. Continuando. Kardec também pergunta: por que algumas vezes temos dois espíritos, duas pessoas que se programaram para reencarnar e estarem juntas? De um lado, vê-se um grande amor, e do outro, uma indiferença, às vezes até uma repulsa. Então, se veio programado para ter uma relação juntos, por que tem essa polaridade tão grande? E também pergunta: mas por que às vezes uma relação está tudo tão bem, passam anos a se amar e de uma hora para outra viram um ódio, né, uma antipatia? E a resposta da espiritualidade é que é uma punição, mas que é passageira. Lembrando que nós vamos... Eu perdi a palavra. Nós vamos passando pelas consequências dos nossos atos, né? E pode acontecer de realmente, no momento, haver aqui uma diferença. Pode haver o caso que o amor marido e mulher tenha terminado, realmente. Agora, como é que a gente trabalha isso? Essa é a grande questão. O amor entre marido e mulher pode acabar, mas o amor fraternal, esse não pode acabar. Esse temos que manter. Temos que fazer de tudo para conseguir manter. Então pode ser uma punição, uma forma de nos chamar a atenção para alguma coisa, mas é passageira. Quantos não há que creem amar perdidamente porque não julgam senão sobre as aparências? E quando são obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer isso, que não é senão uma admiração material. Né? Primeiro a gente fala que compra com os olhos, né? Que a gente escolhe com os olhos. Quando é que vamos deixar de ver que somos mais do que um corpo? É preciso não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo. E quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. Então temos que ver que a aparência, o poder, pode nos chamar a atenção naquele momento, mas o que conta mesmo é o amor. E temos muito que pensar sobre qual é o nosso conceito hoje de amor. Então há duas espécies de afeições: a do corpo, que é perecível, que se dissipa, e da alma, quando pura e simpática, dura. Frequentemente toma-se uma pela outra, por isso aqueles que creem se amar com amor eterno se odeiam quando a ilusão termina. Nós mesmos nos iludimos achando que gostamos, que estamos apaixonados por alguém, mas estamos por alguém quem? Aquela pessoa material que nós estamos a ver ou aquele coração? E às vezes nos iludimos um pouquinho. Então, como devem proceder os cônjuges para bem cumprir os seus deveres?
O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar. Sempre que haja um perigo ameaçando a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância encontrarão sempre as suas melhores defesas. No lar, muitas vezes, quando os cônjuges se transvia, a tarefa é de luta e lágrimas penosas. Porém, no sacrifício, toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Então, às vezes é muito difícil, né? Quando temos os dois alinhados, com o mesmo objetivo, com as mesmas crenças, acaba sendo um pouco mais fácil. Mas quando um dos dois está por outro lado, está com outros conceitos, muito diferentes dos nossos, é muito complicado. Começamos a ter essa tarefa de luta e de lágrimas todos os dias. E é nessas horas que temos ainda que nos fortificar mais e ter a certeza que isso é um aprendizado para nós. E conseguimos, de alguma forma, crescer com essa situação. Né? E ter o amor, a paciência. A gente fala aqui, né? É muito fácil a gente falar aqui à frente. A gente sabe como é que é em casa, não é fácil. Mas é nunca perder a esperança e a fé. Sabemos que Deus não nos abandona e nem nos dá uma carga muito mais pesada que a gente consegue aguentar. Né? A gente sabe disso. Por isso é com paciência. Não vamos deixar nos levar os facilitismos de hoje, em que tanto casa como descasa. Vamos lutar pelo que a gente acredita. Para alcançar a paciência e o heroísmo doméstico, às vezes é preciso ser heróico, né? Faz-se mister a mais entranhada fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus, no apostolado de abnegação e de dor face à terra. Depois a gente pensa, né? Jesus não casou, né? Não sabe como é que é? Ele deixou algum ensinamento sobre isso? É fácil, né? Não, mas Jesus nos trouxe todos os ingredientes para que a gente possa ter uma boa relação. Não só com o nosso parceiro, nossa parceira, mas com todas as pessoas. Todas as virtudes ele exemplificou de diversas formas. Paciência, o amor, a tolerância e por aí vai. Por isso não podemos usar essa desculpa. Jesus nos trouxe todas as ferramentas, os instrumentos que a gente pode conseguir superar tudo. Eu vou terminar por aqui, porque vai começar outro tempo e não vai dar tempo, então eu prefiro terminar por aqui, também para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu fui agora fazendo algumas brincadeiras e falando, e sempre fui apontando agora os efeitos do meu marido, que ele não está aqui para se defender. Ele foi com propósito, porque muitas vezes, se não digo 100%, essa é a nossa atitude. O que ele fez, o que ela fez, o que ela faz que me irrita, o que ele fez que me irrita. Por que ele não é assim? Por que ele não muda? Então, sempre a colocar no outro a dificuldade do nosso relacionamento. E é muito importante a gente fazer o inverso. O que eu posso fazer de melhor? O que eu estou fazendo que, se calhar, ele ou ela não gosta? Um relacionamento é feito de cedências. Sabemos disso? Não vamos mudar quem nós somos, a nossa estrutura. Né? Porque seria falso. Mas vamos cedendo naquilo que a gente pode. Então é muito importante, antes de colocarmos a culpa no outro, o relacionamento não está bem pelo outro, é pensarmos em nós. E não queremos mudar o outro, porque nós não vamos conseguir mudar ninguém. Se a gente não consegue mudar nem nós próprios, quanto mais mudar os outros. Então, se for para mudar alguém, vamos mudar a nós. Como encaramos a vida, como encaramos os problemas, como encaramos o relacionamento, e sempre praticando a paciência, a tolerância e o perdão, principalmente. Tá bom? Deixa eu só parar aqui a filmagem, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso.